Você já se perguntou por quê, mesmo em meio a 7 bilhões de pessoas neste planeta, Deus escolheu conhecer você de uma forma que ninguém mais pode conhecer? Por quê, entre todas as gerações que já existiram e as que ainda virão, Ele decidiu formar você exatamente como você é neste tempo, neste lugar? Hoje vamos mergulhar em um dos textos mais profundos e revolucionários das Escrituras, um salmo que arqueólogos datam como tendo sido escrito há aproximadamente 3.000 anos, mas que contém verdades sobre você que a ciência moderna apenas começou a compreender nas últimas décadas. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai transformar completamente a maneira como você se enxerga e como entende o cuidado infinito de Deus sobre cada detalhe da sua vida. O Salmo 139 foi escrito por Davi, o jovem pastor que se tornou rei de Israel, e estudiosos da linguística hebraica explicam que este texto foi composto provavelmente durante seu reinado em Jerusalém, uma cidade que hoje os arqueólogos confirmam ter sido o centro político e espiritual de Israel, localizada a aproximadamente 800 metros acima do nível do mar, em uma região estratégica do Oriente Médio. Para entendermos a profundidade deste salmo, precisamos compreender que Davi não estava escrevendo apenas poesia. Ele estava registrando uma revelação revolucionária sobre a natureza de Deus, que confrontava diretamente as crenças das civilizações ao redor. Enquanto babilônios, egípcios e cananeus adoravam deuses distantes, caprichosos e limitados a territórios específicos, Davi estava prestes a revelar um Deus que conhece, vê e está presente em cada momento e lugar da existência humana. Vamos ler juntos este salmo completo, e à medida que ouço estas palavras, peço que você imagine estar nas colinas de Jerusalém, onde Davi provavelmente escreveu este texto, observando o vale do Cedron a leste e as montanhas da Judéia ao sul. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito ou para onde fugirei da Tua face? Se subir aos céus, Tu aí estás. Se fizer a minha cama no Seol, eis que também aí Tu estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, e a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas são escuras para Ti, e a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Agora vem a parte que faz arqueólogos e cientistas modernos pararem em reverência. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e quão grande é a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara que matasses o ímpio, ó Deus, e que os homens de sangue se apartassem de mim, pois falam contra Ti maliciosamente, e os Teus inimigos tomam o Teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que Te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra Ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora, deixe-me revelar algo que vai transformar sua compreensão deste texto. A palavra hebraica usada no início, shakar, que traduzimos como sondar, vem de uma raiz que significa escavar profundamente, investigar minuciosamente, conhecer por experiência direta. Arqueólogos explicam que este termo era usado por mineradores que escavavam montanhas em busca de metais preciosos, examinando cada camada de rocha. Quando Davi diz que Deus o sondou, ele está declarando que o Criador do universo examinou sua vida com a mesma intensidade que um minerador procura ouro nas profundezas da terra. Mas aqui está o que impressiona. Ele não está falando apenas de ações externas, mas de pensamentos que ainda nem foram formados completamente. Uma realidade que a neurociência moderna apenas começou a entender nas últimas décadas. A expressão "de longe entendes o meu pensamento" usa a palavra hebraica bin, que significa discernir, compreender a essência. Linguistas explicam que esta palavra implica não apenas conhecimento superficial, mas compreensão profunda das motivações, dos desejos e das intenções por trás de cada pensamento. Para o povo daquela época, acostumado com deuses que precisavam de rituais elaborados para serem informados sobre suas necessidades, esta revelação era absolutamente revolucionária. Davi estava declarando que Deus não apenas sabe o que pensamos, mas entende por que pensamos, o contexto emocional, as feridas que moldaram nossos padrões de pensamento, os traumas que ainda não processamos. Quando ele diz, "Tu me cercaste em volta", a palavra hebraica tsuvr literalmente significa sitiar, cercar como um exército. Antropólogos culturais explicam que na época de Davi, quando um exército sitiava uma cidade, isso significava controle absoluto sobre cada entrada e saída, conhecimento total de cada movimento interno. Mas aqui está a reviravolta espiritual. Enquanto um cerco militar era ameaçador, o cerco de Deus é protetor. Ele nos cerca não para nos aprisionar, mas para garantir que nada de mal nos alcance sem passar primeiro por suas mãos. Esta é uma verdade que muda tudo quando enfrentamos batalhas espirituais. Agora chegamos à seção que fez este salmo ser citado por cientistas modernos. Quando Davi escreve, "Tu me teceste no ventre de minha mãe", ele usa a palavra hebraica sakak, que significa entrelaçar, tecer como um bordado complexo. Especialistas em medicina fetal explicam que o processo de formação de um ser humano é tão complexo que envolve aproximadamente 3 bilhões de pares de bases de DNA, cada uma precisando estar na sequência exata para que a vida funcione corretamente. Davi, 3.000 anos antes da descoberta do DNA, estava descrevendo poeticamente o que cientistas chamariam de informação genética codificada. A expressão "por modo assombrosamente maravilhoso" traduz as palavras hebraicas nifla e pala, que significam distinguir, separar, fazer extraordinário. O que Davi está dizendo é que não somos produtos de acaso, mas de design intencional e específico. Mas aqui vem a revelação que arqueólogos e teólogos consideram um dos mistérios mais profundos deste salmo. Quando ele diz, "Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado", a palavra para oculto é seter, que literalmente significa lugar secreto, câmara escondida. Então, ele acrescenta, "entretecido como nas profundezas da terra". A expressão profundezas da terra usa taktith eretz, que pode ser traduzida como as partes mais baixas da terra. Estudiosos debatem há séculos o que Davi quis dizer com isso. Estaria ele fazendo uma comparação poética do útero materno com as profundezas da terra?
Ou haveria uma referência mais profunda à origem da humanidade, quando Deus formou Adão do pó da terra? O que sabemos com certeza é que Davi está enfatizando que mesmo no processo mais íntimo e escondido da formação humana, Deus está presente, ativo e completamente consciente de cada etapa. E então chegamos ao versículo que cientistas da computação consideram profético. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. A palavra hebraica para substância informe é golem, que significa massa embrionária, forma não desenvolvida. 3.000 anos antes de embriologistas observarem através de microscópios os primeiros estágios de desenvolvimento humano, Davi estava descrevendo exatamente o que a ciência moderna documenta. Existe um momento em que somos apenas uma massa de células, ainda sem forma definida, mas já contendo todo o potencial do que nos tornaremos. E aqui está o que mais impressiona tanto teólogos quanto cientistas. Davi diz que mesmo naquele estágio inicial, Deus já tinha um sefer, um livro, um registro escrito de todos os nossos dias. A palavra yatsar, traduzida como determinado, significa formado, moldado como um oleiro molda o barro. Não estamos falando de destino fatalista, mas de propósito intencional. Imagine agora o contexto histórico em que Davi escreveu isto. Jerusalém, no século X a.C., era uma cidade cercada por nações que praticavam sacrifícios de crianças para seus deuses. Arqueólogos descobriram em escavações ao redor de Israel jarros funerários contendo restos de bebês sacrificados a deidades como Moloque e Baal. Historiadores explicam que para aquelas culturas, crianças eram propriedade dos pais, sem valor intrínseco, frequentemente sacrificadas para garantir colheitas ou vitórias militares. Neste contexto sombrio, Davi está proclamando uma verdade radicalmente diferente. Cada vida humana, desde o momento da concepção, é conhecida, amada e tem propósito divino específico. Esta revelação transformou completamente a maneira como a humanidade passou a valorizar a vida. Quando ele declara que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, a palavra hebraica yakar significa valioso, raro, precioso como joias. E então, ele faz uma comparação matemática impressionante. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Geólogos estimam que existem aproximadamente 7 quintilhões e 500 quatrilhões de grãos de areia em todas as praias e desertos da Terra. O que Davi está dizendo é que os pensamentos de Deus sobre você, especificamente sobre você, são mais numerosos que isso. Enquanto você dorme, enquanto trabalha, enquanto enfrenta seus medos e celebra suas vitórias, Deus está pensando em você mais vezes do que existem grãos de areia em todo o planeta. Agora precisamos entender uma seção que muitos consideram controversa. Quando Davi fala sobre odiar aqueles que odeiam a Deus, precisamos contextualizar culturalmente. A palavra hebraica sani, traduzida como odiar, no contexto cultural da época, significava rejeitar, opor-se-á, escolher contra. Antropólogos explicam que no pensamento hebraico antigo não havia meio termo em questões de lealdade. Você estava com Deus ou contra ele, não havia neutralidade possível. Davi não está falando de ódio pessoal ou vingança, mas de alinhamento absoluto com os valores e propósitos de Deus. Ele está dizendo que quem escolhe odiar a Deus, escolhe se opor a tudo que é bom, justo e verdadeiro, e, portanto, deve ser rejeitado. Mas observe a sabedoria profunda no final do Salmo. Depois de declarar toda essa confiança no conhecimento íntimo de Deus sobre ele, Davi termina pedindo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Espere um momento, isso não é redundante? Se Deus já conhece tudo,
Por que pedir para ser sondado novamente? Aqui está a revelação transformadora. Davi entende que conhecimento de Deus e nossa consciência desse conhecimento são coisas diferentes. Ele está pedindo que Deus o ajude a ver a si mesmo da maneira como Deus o vê. A palavra Bachan, traduzida como prova, significa testar como se testa metais preciosos no fogo. Davi está pedindo que Deus queime todas as impurezas, todas as autoconcepções falsas, todos os padrões de pensamento que não refletem a verdade divina sobre quem ele realmente é. E então vem o pedido final, carregado de significado. Guia-me pelo caminho eterno. A palavra olam não significa apenas eterno, no sentido de duração infinita, mas também antigo, o caminho que sempre existiu. Davi está pedindo para ser guiado não por um caminho novo que ele invente, mas pelo caminho que Deus estabeleceu desde o princípio, o caminho que leva à vida abundante, à realização do propósito divino. Agora, deixe-me conectar tudo isso com sua vida hoje. Vivemos em uma época onde a identidade humana está sendo questionada de maneiras que Davi nunca imaginou. Bilhões são gastos anualmente em publicidade, tentando nos convencer de que precisamos de produtos, aparências e status para ter valor. A ciência moderna, com toda a sua capacidade de mapear genomas e escanear cérebros, ainda não consegue responder à pergunta fundamental: quem sou eu realmente? Este salmo responde com autoridade absoluta. Você é alguém que Deus conhece completamente, ama incondicionalmente e formou intencionalmente para um propósito específico que ninguém mais pode cumprir. Quando você acorda às 3 da manhã com aquela ansiedade que aperta o peito, quando olha no espelho e vê apenas falhas, quando seus erros do passado gritam mais alto que as promessas de Deus para seu futuro, lembre-se, antes de você ser formado, Deus já tinha escrito cada dia da sua vida em seu livro. Isso não significa que você não tem livre-arbítrio ou que seus erros não têm consequências. Significa que Deus, em sua onisciência, viu cada escolha que você faria, cada queda que você sofreria, cada vitória que você conquistaria, e mesmo assim, decidiu que valia a pena criar você exatamente como você é. A neurociência moderna confirma algo fascinante. Seu cérebro possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios, cada um capaz de fazer milhares de conexões. O número de possíveis padrões de conexão neural é maior que o número de átomos no universo conhecido. Você é literalmente mais complexo que galáxias inteiras. E o Deus que formou cada uma dessas conexões, que programou cada sequência de DNA nas suas células, que determinou a cor dos seus olhos e o timbre da sua voz, esse Deus te conhece melhor do que você conhece a si mesmo. Quando Davi diz que fomos formados de modo assombrosamente maravilhoso, a ciência moderna apenas confirma o que ele declarou por revelação divina há 3 milênios. Então, como colocamos isso em prática? Primeiro, pare de buscar validação onde Deus nunca prometeu que você a encontraria. Não são as curtidas nas redes sociais, não são as opiniões dos outros, não são seus sucessos profissionais que definem seu valor. Você foi valorizado no momento em que Deus decidiu investir sua criatividade infinita e seu amor eterno no processo de formar você. Segundo, quando suas circunstâncias gritarem que você está sozinho, lembre-se, para onde me irei do teu espírito? Não existe lugar físico ou emocional, geográfico ou psicológico, onde Deus não esteja presente com você. Nas montanhas mais altas da vitória e nos vales mais profundos da depressão, Ele está lá. Terceiro, permita que Deus te sonde. Convide-o diariamente a revelar os caminhos maus, os padrões de pensamento destrutivos, as mentiras que você acreditou sobre si mesmo. A autoconsciência que vem de Deus não te condena, ela te liberta. E aqui está a revelação final que conecta tudo.
Este mesmo Deus que te conhecia no ventre, que escreveu seus dias antes de você nascer, que sonda seus pensamentos e entende suas motivações mais profundas, esse Deus te ama tanto que enviou seu próprio Filho para morrer por você. Jesus Cristo não veio para salvar versões idealizadas de humanidade. Ele veio para salvar você, com todos os seus defeitos, falhas e fracassos. A cruz foi a prova definitiva de que Deus não apenas conhece você completamente, Ele te ama incondicionalmente. E a ressurreição foi a garantia de que o propósito que Ele escreveu no seu livro sobre sua vida não pode ser cancelado por suas quedas ou anulado por seus erros. Amado irmão, amada irmã, que neste momento te encontras diante desta verdade transformadora, eu falo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não é um acidente cósmico, não é produto de forças cegas, não é resultado de coincidências evolutivas sem propósito. Você é obra-prima intencional de um Criador que te conhece por nome. Antes das fundações do mundo serem estabelecidas, antes das estrelas serem acesas nos céus, antes do tempo começar sua marcha inexorável, Deus já pensava em você, já planejava o momento exato do seu nascimento, já preparava o propósito específico que só você pode cumprir. Não permita que o barulho deste mundo abafe a voz do Criador, declarando sobre você: este é meu filho amado, esta é minha filha preciosa, em quem me comprazo. Que a paz que excede todo entendimento, aquela paz que não depende de circunstâncias, mas flui da certeza de ser completamente conhecido e eternamente amado por Deus, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que a sabedoria divina, revelada através das Escrituras e confirmada pela ciência moderna, ilumine cada decisão que você tomar. Que você caminhe não pelos caminhos que a cultura propõe ou que suas feridas sugerem, mas pelo caminho eterno que Deus preparou especificamente para você. E quando a jornada ficar difícil, quando as dúvidas surgirem, quando você se sentir insignificante em meio a multidões, lembre-se: os pensamentos de Deus sobre você excedem os grãos de areia em todas as praias da terra. Você é profunda, infinita e eternamente amado. Esta é a verdade que liberta, que transforma, que nos leva de glória em glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória eterna de Deus Pai, que assim seja em sua vida. Amém.